Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Planejamento Estratégico Digital. O tema dessa aula é Diagnóstico de Presença Digital e eu sou a professora Daiane, que estou com você nessa disciplina. A gente vai falar sobre diagnóstico. O diagnóstico é uma etapa muito importante em qualquer processo de planejamento, onde a gente vai analisar o ambiente. E analisar ambiente significa analisar ambiente interno e analisar ambiente externo. Ambiente interno, basicamente, é quando a gente olha para dentro do nosso negócio. É quando a gente olha o que a gente tem de força e o que a gente tem de fraqueza. Para a gente poder potencializar essas forças a favor da empresa e também para minimizar essas fraquezas. E ambiente externo é para a gente ver o que a gente tem de oportunidade e o que a gente tem de ameaça. E o que a gente tem nesse ambiente externo? A gente tem coisas que muitas vezes não impactam diretamente na nossa empresa, mas a gente tem coisas que impactam diretamente, mas a gente não consegue controlar, são variáveis incontroláveis. E essas variáveis, elas podem estar no macroambiente de um modo geral, mas elas também podem estar no ambiente setorial, que é aquele setor no qual a nossa empresa atua. Vamos contextualizar essa nossa teleaula. Não existe mais estratégia digital que funcione apenas baseada no ponto de vista de líderes e gestores da organização ou dos planners. Os planners são aqueles que trabalham diretamente com o planejamento digital, o planejamento estratégico digital. Portanto, é preciso se colocar no lugar do outro para entendê-lo. A gente precisa saber qual a sua idade, onde ele mora, com quem ele se relaciona, o que ele faz no seu cotidiano, as suas motivações, né? O que leva ele a se envolver em determinadas causas, a comprar determinados produtos e serviços, qual é a sua jornada de compra. Então, o processo que faz ele desde sentir a necessidade de comprar alguma coisa, até de fato ele comprar, tomar a decisão de compra. Como a gente vai conceber um planejamento estratégico digital sem incluir o diagnóstico do cenário atual? A compreensão, né? Sem a gente incluir nesse diagnóstico do cenário atual, a compreensão do público que a gente vai impactar. Como que a gente vai traçar alguma estratégia sem a gente saber para quem vai ser essa estratégia, para quem serão essas ações? Como que a gente vai escolher as iniciativas de marketing digital e um discurso também capazes de envolver esse público, sensibilizar esse público para tomar a atitude que a organização espera? Como que eu faço essas pessoas tomarem a decisão de iniciar o seu processo ali de compra, escolher a minha empresa para elas enxergarem valor na minha empresa, se eu não sei quem são essas pessoas, se eu não consigo analisar essas pessoas nesse cenário? Por isso que eu preciso fazer esse diagnóstico. Para a gente conseguir contextualizar toda essa teleaula, todos esses assuntos, a gente tem alguns tópicos importantes. Para isso, a gente vai entender o que são esses mercados-alvo, o que a empresa entende por posicionamento e segmentação. Discutiremos o que é a pesquisa de mercado no contexto do marketing e o que é o benchmarking. Falaremos de mapa de empatia, jornada do consumidor e também o funil de conversão, para entender tanto a perspectiva do consumidor e também a perspectiva da empresa. E falaremos, além da matriz SWOT, que é tão importante para entender ambientes interno e externo, a gente vai falar da matriz de confrontação, que é um passo adiante em relação à matriz SWOT, importante para a gente entender esses ambientes, olhando para a empresa, pensando no nosso planejamento estratégico digital. Então é importante a gente ver todos esses pontos e saber como a gente pode relacioná-los com o planejamento na organização. Convido você a conhecer todos esses temas, lembrando sempre dos materiais complementares para que a gente consiga dominar bem o assunto. Vamos dar início à nossa teleaula. Públicos. Basicamente, para um processo de diagnóstico,
A gente sempre olha para os públicos que fazem parte da nossa empresa. Quando você pensa numa estratégia, antes de pensar essa estratégia, que é o meio para se atingir os objetivos, você precisa conceber um planejamento. E esse planejamento, seja ele num nível estratégico, onde você pensa lá a organização como um todo, ou num nível tático, onde geralmente o marketing e marketing digital acabam trabalhando, ele vem sempre onde você consegue pensar quais os objetivos da empresa e o que eu tenho de recursos, o que eu tenho ali de estrutura disponível para conseguir colocar isso em prática. E para poder fazer isso, eu preciso ter uma análise ambiental, eu preciso ter uma análise também de cenários. O que eu tenho à disposição? É por isso que é importante a gente saber quais são os nossos públicos, é entender o que eu tenho de mercado, o que eu tenho à disposição de concorrência. Por isso que é tão importante o estudo da marca, estudo dos nossos concorrentes, para você saber de fato como que você vai concretizar a missão da empresa, que é a razão dessa empresa existir. Vamos ver o que a gente está entendendo aqui nesse conceito de públicos. A gente tem 3 pontos: os mercados-alvo, o posicionamento e a segmentação. Basicamente, quando eu falo em mercados-alvo é aquilo que está disponível que a organização precisa atingir. Então, eu tenho lá uma série de pessoas ou de repente, públicos que eu preciso atender, que eu desejo atender. Então, a organização ela tem uma missão e ela vai ofertar algum produto. E esse produto pode ser bens ou serviços. Ela tem algo a disponibilizar, ela tem uma oferta a fazer. E ela vai direcionar isso para algum mercado. Ela pode direcionar isso para B2B, que é business to business, então ela vai vender da própria organização para outras organizações, então de empresa para empresa. Ela pode vender para consumidor final, B2C, né? Então você vende para business to consumer, que você vende para consumidores. Você pode vender, além de vender para a organização, também para outros consumidores. Enfim, você encontra vários mercados-alvo. Você vai ter vários tipos de públicos para você atender, vários tipos de mercado. É com base nesses mercados que a organização vai lá e traça a sua estratégia. Por que alvo? Porque muito se fala em atingir esse público. Mas aí eu quero fazer um parênteses, porque muitos autores também trabalham com a ideia de que você não pode mais tratar somente o seu público, o seu mercado, como alvo. Né? É errônea muitas vezes essa ideia que a gente tem de tratar o nosso público, o nosso mercado, como um alvo que está ali muitas vezes parado à espera da empresa, como se fosse algo a ser atingido, esperando o impacto da empresa. Porque hoje, nesse contexto digital, muitas vezes é o público que atinge a empresa, é o consumidor que tem o poder para atingir a empresa. Então, também convido você a fazer essa reflexão. Quantas vezes a empresa não é impactada? A empresa não é alvo desse mercado? Quantas vezes a empresa não muda a sua estratégia por conta desse consumidor? Então, é importante a gente também fazer essa reflexão. Muitas vezes a empresa, ela vira o alvo desse consumidor, seja para lados positivos quanto negativos. É importante a gente pensar nisso também. Então, esse mercado são os mercados disponíveis. Em geral, é o mercado consumidor. É aquele mercado que vai comprar a oferta da empresa. Então, é a demanda que vai lá consumir aquilo que a empresa está ofertando. Volta ali comigo no slide. E o posicionamento? O posicionamento, basicamente, quando a gente pensa em posicionamento, é quando a empresa ela vai projetar a oferta e a imagem dela para ocupar um lugar um lugar de destaque, um lugar de diferença na mente desse público, na mente desse público-alvo. Então aqui a empresa ela pega a oferta dela, aquilo que ela tem a oferecer, a imagem que ela quer passar e ela vai tentar passar isso de uma forma diferente. Ela quer colocar isso de uma forma diferente dos concorrentes para esse público-alvo. Ela tenta colocar isso para ser lembrada de uma forma diferente. Quando a gente pensar, então, posicionamento da marca,
que é muito trabalhado no marketing, é você basicamente lembrar a forma como você, enquanto empresa, quer ser lembrada pelos seus consumidores. Quando você pensa numa marca, né, quando você lembra ali de uma marca que você gosta bastante, essa memória que você tem da empresa é o posicionamento dela. Por quê? Porque ela faz um trabalho de marca muito bem feito. Ela passa para você uma imagem e ela oferece os produtos dela, seja bens ou serviços, de uma forma que fique em você uma lembrança tanto dos produtos quanto da própria imagem dela, que faça você gostar dela, lembrar mais dela do que dos concorrentes. Por que às vezes vem mais a imagem de uma empresa na nossa cabeça do que de outras? É aí que vem essa questão do posicionamento. As empresas trabalham muito com a ideia do branding, que é a gestão da marca, por isso, porque elas trabalham muitos conceitos para fazer as pessoas lembrarem dela. Isso é o posicionamento da marca. É a percepção também de valor. É fazer o seu consumidor enxergar valor em você. É ele conseguir pesar na balança os benefícios e os custos, os prós e o contra. E mesmo assim, preferir comprar na sua empresa do que na empresa do seu concorrente, porque ele enxergou valor em você. Você conseguiu despertar nele algo que ele não viu no concorrente. E não necessariamente questão de benefícios monetários. De repente, a sua loja vende até mais caro, mas ele viu ali uma questão ligada mais a benefícios psicológicos, benefícios sociais e assim por diante. Aí que está a questão do posicionamento. E por fim, a gente vê ali a segmentação. E o que é a segmentação? A segmentação é aquele grupo de pessoas que a marca deseja atingir. Então você tem lá públicos diferentes, mercados-alvos, mas você tem uma segmentação específica. Então você atinge uma segmentação de pessoas, um grupo de pessoas. E claro que dentro desses grupos existem os nichos, que ainda são subdivisões, são grupos menores ainda. Mas essa segmentação é importante porque para você ter um foco, para você ter exclusividade e conseguir direcionar bem o seu posicionamento de marca. Para você saber especificamente para quem você vai ofertar os seus produtos, para quem você vai colocar uma campanha específica, em qual canal você vai colocar. Se você sabe que aquele público geralmente costuma utilizar determinada plataforma de rede social, você não vai gastar recurso em outros tipos de plataformas porque o seu público específico está naquele tipo de plataforma e assim por diante. É daí que vem a importância de você saber analisar o cenário, saber analisar esse contexto para que você também acabe investindo no lugar certo. Já é uma dificuldade as empresas às vezes investirem em marketing, então se você vai fazer esse investimento, que seja feito em lugares corretos. Pesquisa de mercado em marketing. Pesquisa de mercado é feita em vários setores da organização, mas o nosso foco é pensar sempre no marketing. Pesquisa de mercado eu posso fazer na área de produção, posso pensar lá para execução de um novo produto, pensando ali se eu estou desenvolvendo um novo produto, sou uma área de inovação dentro da organização, entre outros. Mas por que a pesquisa de mercado, saber o que o mercado está pensando, o que o mercado tem como necessidade, desejos, saber a dor desse cliente, aquilo que ele realmente está precisando, é tão importante para o marketing? A gente precisa cumprir algumas etapas desse tipo de pesquisa. Veja ali comigo. Basicamente, para a gente conseguir chegar a uma estratégia digital, que é de fato esse caminho para conseguir atingir os nossos objetivos, a gente precisa partir de um ponto de pesquisa. Essa pesquisa, necessariamente, ela parte de um problema. Ninguém começa a pesquisar alguma coisa se ele não tem uma indagação, um problema, uma pergunta a ser respondida, um ponto de partida. Então eu tenho ali pergunta ou perguntas a serem respondidas, e quem vai responder essa pergunta? O público. Se eu quero saber se o público tem interesse em algum produto que eu estou
Pensando em disponibilizar, eu preciso perguntar para as pessoas que talvez possam se interessar por esse produto. Eu só vou saber se elas vão ter interesse se eu saber quem são essas pessoas. Eu posso ter uma leve impressão de quem possa se interessar, então eu tenho que saber qual é o segmento, né? Eu tenho lá o meu mercado-alvo, eu tenho lá o segmento para o qual eu vou oferecer. Então, são essas pessoas que eu preciso começar a pesquisar. Eu preciso pensar o meu problema de pesquisa. Qual é o problema que tem que ser resolvido? Essa é a primeira etapa. Assim como uma pesquisa acadêmica, quando você pensa lá em pesquisas que são desenvolvidas, desde trabalhos, às vezes em conclusão de curso, né, dissertações em mestrados, teses, em doutorados, elas sempre partem da resolução de um problema. Você tem sempre uma pergunta de partida, que é, na verdade, um objetivo. Um objetivo que aí você vai trabalhar todo aquele trabalho, né, você vai desenvolver todo aquele trabalho até chegar ao resultado dele. Vamos ali para a segunda etapa dessa pesquisa. Parte para o plano dessa pesquisa, para poder desenvolver. Veja que o plano, ele é uma formalização do planejamento. Então, quando você tem esse planejamento em mente, você precisa formalizá-lo, colocá-lo no papel. Você vai definir o seu método, que é o seu meio, a forma como você vai fazer isso. Você vai definir o seu universo. O que é o seu universo? Você sabe que você tem lá um número total de pessoas que você poderia entrevistar. Você tem todo um mercado-alvo, mas você vai escolher uma amostra. É claro que a gente tem métodos específicos, métodos estatísticos para pesquisas quantitativas ou métodos qualitativos para escolher uma amostra específica que seja realmente significativa para que eu atinja os resultados específicos dessa pesquisa. Mas daí você precisa de uma amostra que realmente seja significativa para que você atinja esses resultados que você espera. E você também precisa de um cronograma. Se você vai implementar uma pesquisa de mercado sem prazo para ser finalizada, talvez os resultados que você espere para resolver essas perguntas aqui, talvez eles não sejam mais suficientes ou necessários quando você concluir essa pesquisa. E o questionário? O questionário, basicamente, são as perguntas. As perguntas que você precisa fazer para que realmente esse público responda. Se você definiu uma amostra, você definiu quem serão as pessoas que vão responder essa pesquisa de mercado, seja por meio de um questionário que você vai mandar via formulário eletrônico, seja uma entrevista que você vai fazer pessoalmente, um questionário que você vai aplicar, seja um grupo focal que você vai colocar algumas pessoas reunidas juntas para conversar e responder, enfim, diferentes formas que você tem para coletar esses dados, você precisa definir como vai ser essas perguntas. Você vai montar um questionário que vai ser estruturado com perguntas fechadas, com respostas fechadas, sim ou não. Você vai permitir que essas pessoas falem mais e deem relatos, depois você vai analisar esses dados. Você vai colocar apenas um roteiro que você vai mediar e depois você vai permitir que essas pessoas deem mais contribuições e você vai alterando as perguntas no decorrer dessa entrevista. Existem muitos métodos. É claro que uma pesquisa de mercado e marketing, ela é feita por muitas empresas. Você pode recorrer a essas pesquisas que já são realizadas. O questionário é a forma mais prática. Formulários eletrônicos são enviados diariamente e aos montes por muitas empresas, principalmente pesquisa de satisfação, você provavelmente já respondeu alguma. É importante que você faça, se inspire em outras também. O que você gostaria de responder para uma empresa? O que você gostaria de contribuir para que essa empresa melhorasse o serviço? E aí também utiliza isso para a sua. Volta ali comigo para esse passo do questionário. Qual é o canal que você vai coletar esses dados? O importante disso é que antes de você disponibilizar isso para toda essa amostra de clientes, que seriam todos esses clientes que você vai mandar esse questionário dentro da possibilidade, você ainda escolha um número menor
para poder testar. Então, uma pequena escala dentro dessa amostra. Por quê? Porque daí eles vão poder validar essas perguntas. Ali você vai ver se você tem que ajustar algum questionamento, se você vê que tem alguma pergunta que ainda precisa de uma melhoria, se vai faltar algum complemento nessa pergunta, se tem pergunta que está repetitiva, se está desnecessária, né? Então, e assim por diante. Ainda, a fase de aplicação. Depois que esse questionário ele é validado com essa pequena parte, essa pequena escala da sua amostra, você pode aplicar então com toda essa amostra do seu universo, né, da sua população. Então, configure as suas ferramentas. Você precisa de boas ferramentas para aplicação. Vai ser online? Vai ser pessoalmente? Você vai fazer por telefone? Vale a pena? Se você vai pensar no planejamento estratégico digital, por que não utilizar plataformas digitais? Você vai ter pessoas para entrevistar ou para aplicar esse questionário, precisa de um treinamento. Não é todo mundo que sabe conversar diretamente com outras pessoas. E aí sim, a coleta de dados, ir a campo. Como que esses dados vão ser coletados mesmo, para você tirar essas informações. Lembrando que às vezes a pesquisa também pode ser coletada com dados que já estão disponibilizados. Você já pode coletar dados que estão lá no IBGE, dados que já foram fornecidos, dados de mercado também que já foram coletados como sites de e-commerce, dados disponibilizados, você já sabe, dados de números de vendas do e-commerce no último ano, no primeiro trimestre, no segundo trimestre e assim por diante. São dados também importantes, que são dados de relevância para a sua pesquisa. Você também pode pegar dados do seu próprio banco de dados. Você tem um CRM na empresa, que é o seu banco de dados de marketing de relacionamento. Ali vão ter dados relacionados aos seus clientes. Por que não utilizar? Desde que você se atente à nova lei, né, de proteção de dados pessoais e cumpra lá os requisitos, cuide muito bem para isso, para você lidar bem com esses dados de clientes, você pode utilizar esses dados a seu favor, cuidando, né, com muito sigilo e utilizar para o seu planejamento estratégico da empresa, desde que haja a autorização desse cliente, que ele faça, né, a aprovação desse e-mail e assim por diante. Mais um ponto dessa pesquisa. A gente tem a fase de tabulação. A tabulação nada mais é do que você organizar esses dados, organizar todos esses dados para que depois seja feita a análise. Se você tem dados numéricos, número de questionários respondidos, tantas pessoas responderam sim para a pergunta 1, não para a pergunta 2 e assim por diante, você vai ter que organizar. De repente você vai ter lá cálculos estatísticos. A gente tem o Google Forms, ou Google Docs, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome da ferramenta, que a gente tem lá no próprio Google, onde você monta o formulário, escolhe qual é o tipo de formulário e depois ele gera os gráficos e te dá lá quantos consumidores responderam para sua pergunta, quantos ficaram acima da média. Ele gera os gráficos lá, os circulares, eles geram os gráficos de barras. Então, são gráficos muito legais que já te dão lá toda a interpretação para você fazer a análise, né? Disponibiliza essas informações para você. E a parte de análise? A análise ela pode ser quantitativa, dependendo dos dados que você tem, se são dados numéricos. Você pode ter lá uma questão mais de percentual, para fazer mesmo uma análise bem numérica. Pode ser uma análise qualitativa, lembrando que a análise qualitativa, em vez de você, como acontece na quantitativa, que você tenta generalizar, você tenta mostrar, olha, tantos por cento, ou seja, a maioria das pessoas pensam da mesma forma, enquanto a minoria faz isso, a qualitativa, ela mostra aquilo que é diferente. Você vai entender o porquê daquele cliente pensar diferente do outro, entender quais são as especificidades. Tem certas diferenças na qualitativa. Por isso que a qualitativa é uma análise muito mais profunda.
A qualitativa, você quer buscar aquilo que é diferente, você quer ir na subjetividade, você quer entender muito mais o porquê. Por isso que ela é diferente. Temos ali ainda a comparativa. A comparativa você pode colocar tanto análise quantitativa quanto qualitativa e fazer a comparação entre essas duas. Também a elaboração desse relatório. É importante que você feche esse plano fazendo um relatório para ficar com todos esses dados, todos esses métodos disponibilizados. Para quê? Para que seja possível você tomar a sua decisão e definir a sua estratégia de marketing. Isso só é possível se você seguir rigorosamente todos esses passos para a sua pesquisa de mercado, te trazer bons fundamentos para a tomada de decisão. Lembrando sempre que o método da pesquisa, como disse há pouco, ele pode ser combinado, você também pode utilizar qualitativo junto com quantitativo. Então, você pode buscar tanto a subjetividade, saber mais os porquês, buscar entender o que aconteceu, quanto a objetividade, ser mais a questão numérica, buscar mais números, mais a questão percentual e assim por diante. Ou ainda, as empresas têm trabalhado muito com a definição de personas, com a definição de jornadas desse consumidor. E o marketing acaba sendo muito bom nisso. Por quê? É o que a gente chama de buyer persona. Buyer é comprador, então é a pessoa que compra. A buyer persona é a nova forma de apresentar a segmentação. É uma nova forma de você apresentar esse grupo de pessoas que a empresa deseja atingir. Então, são aqueles exemplos de arquétipos de reais compradores. Então, são aqueles exemplos de tipos, ainda que sejam tipos fictícios, mas que simulam pessoas reais. Eles trazem características psicológicas, características motivacionais de pessoas reais. Então, as empresas, elas montam personas que elas imaginam que sejam muito parecidas com o tipo de público que ela quer atingir. Então, ela imagina lá mulher na faixa dos 28 aos 32 anos, que gosta muito de maquiagem, que gosta muito de usar salto alto. Então, ela cria um arquétipo, como se fosse um personagem ali fictício, mas baseado num personagem real. E com base nessa persona, ela vai criando o produto, criando o serviço, criando um bem, pensando nesse tipo, nesse segmento, sem necessariamente existir mesmo uma pessoa para isso, um personagem real. Ela cria com base nessas capacidades relacionadas à motivação, a capacidades relacionadas à parte psicológica e assim por diante. Então, a gente consegue também, não só a partir da pesquisa de mercado, mas até mesmo a criação de personas. Você cria múltiplas personas que podem ser de interesse da empresa, e aí sim você cria as estratégias e vê aquelas que podem mais se adequar ao tipo de persona. Pensando também na jornada de compra, como essa pessoa reagiria às investidas da marca, né? Aquelas estratégias da marca. Mapa de empatia e jornada do consumidor. O mapa de empatia e a jornada do consumidor eles têm sido muito utilizados nas empresas para que a empresa também possa entender o funcionamento da tomada de decisão do consumidor. Vamos dar uma olhada para entender melhor como funciona essa metodologia, começando pelo mapa de empatia. Então, o mapa de empatia, ele acaba sendo eficaz quando você pretende desenhar uma buyer ou uma brand persona. Por ser persona, é como se fosse uma pessoa, tanto do comprador, a imagem desse consumidor, quanto da própria marca.
Por que o mapa de empatia? Porque aqui a gente tem essas dimensões, então nós temos 6 dimensões que a gente acaba respondendo para poder criar essa imagem, esse arquétipo desse comprador, baseado numa pessoa real, com essas características psicológicas, essas características emocionais. Para eu conseguir criar esse personagem, essa buyer persona, ou essa brand persona, e aí brand é marca em inglês e buyer é o consumidor, é o comprador, eu preciso responder algumas perguntas. Então, o que pensa e sente? O que eu quero responder com isso? Quais são as suas expectativas, os seus sonhos e as suas preocupações? Eu preciso pensar num modelo de consumidor, uma persona que tem essas expectativas, sonhos e preocupações. Eu tenho que imaginar um tipo de pessoa com algumas expectativas, sonhos e preocupações, que pense isso, que sente isso, para eu começar a pensar num modelo psicológico, num modelo comportamental dessa minha persona. E o que ele escuta? E aí eu posso pensar nas pessoas que influenciam esse meu consumidor, até mesmo nas influências que ele tem, de coisas que ele escuta, de repente coisas que ele ouve, às vezes música, às vezes reportagens, às vezes coisas que ele costuma dar mais atenção e assim por diante. Coisas que ele vê, coisas que ele costuma mais chamar sua atenção, coisas que ele costuma reparar mais, o que faz e o que ele fala, coisas que ele costuma, às vezes o comportamento, está muito ligado ao comportamento, o que ele faz, o que ele fala, o modo como ele leva a vida, o estilo de vida. E aí eu também separo em relação às dores e aos ganhos. Quais são os seus obstáculos, os seus desafios e as suas frustrações? Porque a gente sabe que o consumidor, ele lida com isso no dia a dia. Então ele tem lá as suas dores, as suas frustrações, os seus obstáculos. Muitas vezes é isso que faz ele ir atrás de uma marca. Imagine que você seja uma marca que fornece produtos fitoterápicos. As pessoas necessitam, às vezes, desses produtos e é isso que faz com que elas consumam esse produto. Às vezes ela não quer produto que tenham química. Então faz com que elas acabem indo atrás desse tipo de produto. Pode ser algo que estimule a criação de uma buyer persona pensando nisso. E os ganhos? Quais são as necessidades e expectativas de sucesso? Vamos pensar em pessoas que têm lá, almejam sucesso, então elas têm interesse, por exemplo, em produtos que demandam muito status social. Então você pode, às vezes, investir em produtos que demandam consumidores que pensam muito nesses benefícios ligados a status. Então você vai construindo uma brand persona ou uma buyer persona, você pode construir tanto uma buyer persona, que seria você enquanto empresa constrói um consumidor, uma persona que simula um consumidor, mas que poderia ser um consumidor real, e aí você enquanto empresa pode pensar em estratégias, imaginando que aquela persona que você construiu fosse um consumidor, ou então você pode construir uma brand persona, que seria uma persona da marca, que é uma pessoa que simula uma pessoa ali que é da marca, mas ela vai mostrar para o consumidor que ela se identifica com ele. E existem empresas que fazem isso. Se a gente parar para pensar no Magazine Luiza, a gente tem a Lu, né, do Magalu. Ela é uma brand persona. Por quê? Porque ela é uma personagem, então ela é uma brand persona que foi criada para que o público, de certa forma, se identificasse com ela. Então ela foi caracterizada pensando nas pessoas que podem se identificar com o estilo do Magazine Luiza. Então veja, a marca pode construir uma persona tanto para ela se inspirar nos seus possíveis consumidores, e aí ela cria suas estratégias tentando pensar ali em coisas para vender para esse consumidor, ou
ou então ela pode criar uma brand persona para fazer esse público se simpatizar com a marca, ter mais interesse naquilo que a marca oferece. Mas a gente tem ainda a jornada do consumidor. Vamos dar uma olhada. A jornada do consumidor, basicamente, é o processo de decisão de compra, ou ainda o que a gente chama de funil de marketing. Então, a gente está olhando aqui para a questão de jornada, é o processo até chegar à compra. Quando eu falo do consumidor, o que eu estou entendendo? Eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Eu reconheço que eu tenho um problema. Então, o meu celular estragou. Eu reconheço que eu tenho um problema. Ou eu entendo que o meu celular está obsoleto. Eu não quero mais o meu celular. Por mais que ele esteja funcionando, eu não quero mais esse celular. Então, eu reconheço que eu tenho uma necessidade, um desejo, eu preciso me mexer. Então, eu começo a buscar essas informações. Ao passo que eu estou buscando essas informações, eu começo a avaliar as alternativas que eu tenho disponível. Essa avaliação de alternativas é onde eu me deparo com todas as informações que eu já busquei, com todas as ofertas das empresas que estão lá me bombardeando diariamente, com todas as ofertas dessas empresas concorrentes que tentam chamar a atenção desse consumidor. Mas daí eu tomo a minha decisão de compra, que de repente pode demorar até que eu tome a decisão. E essa decisão de compra, ela é altamente influenciável. Eu tenho influência psicológica, eu tenho influência social, N influências que podem fazer eu até mudar a minha decisão. O meu comportamento pós-compra. Depois que eu compro, muitas coisas podem mudar. Eu posso desistir da compra, de repente eu compro pela internet, desisto em até 7 dias. Eu posso mudar a minha visão da marca, eu posso estimular para que outras pessoas comprem, eu posso reclamar da marca, entre outras coisas. Mas e da perspectiva da marca? Como que a marca ela vê esse processo de jornada do consumidor? A marca, muitas vezes, ela vê esse processo através de um funil, que é o que a gente chama de funil de conversão. Vamos pensar isso na perspectiva digital. Quando a gente tem lá um site da empresa e eu recebo visitas nesse site. É claro que o site ele precisa de análise, você vê o número de visitas que estão sendo realizadas. Então, o topo do funil é a entrada de informações. Você está vendo tá analisando aqui as pessoas visitando o seu site diariamente. Você tem lá o período de análise e você vê as visitas que estão sendo realizadas. O que você percebe? Que tem lá a área de cadastro, que as pessoas de repente colocam lá o cadastro, que as pessoas começam a colocar o CEP para ver o valor de entrega. Esse interesse das pessoas, que elas começam a se interessar pelo seu produto, que as visitas começam a se converter em cadastro, é o que a gente chama de leads. Então, são possíveis interessados, é o que a gente chama de meio do funil, que já é um próximo passo, um passo intermediário para o que a empresa deseja, que é o fundo desse funil, que é quando de fato o cliente cai nesse fundo do funil, que é quando ele vira mesmo o cliente da empresa, que é quando ele compra. Ele deixou de ser um visitante, passou a ser um lead, porque é um visitante que se converte em cadastro, e aí sim ele vira um cliente. Por que ele vira um cliente? Porque ele comprou. E o mais difícil depois disso é você manter esse cliente, fazer com que ele compre novamente. E aí requer o trabalho de pós-venda, de fazer esse cliente se tornar leal, comprar novamente na empresa e assim por diante. Mas veja que a gente tem ali duas perspectivas. A jornada de compra, que é muito mais a visão do consumidor, e o funil de conversão, o funil de vendas, que é a empresa enxergando esse cliente no âmbito digital. E se a gente olhar a jornada do consumidor, por mais que ela sirva para o ambiente físico, a gente também consegue aplicar muito para o ambiente digital. Você avalia muito as opções disponíveis na internet. Por mais que você esteja lá no shopping,
Você com certeza já se deparou com a situação de você abrir o seu celular ali, entrar na internet, já pesquisar se existe mais barato, se você consegue comprar pelo site e retira na loja, que é a questão do omnichannel, né? Que são os múltiplos canais também, que as empresas usam essa estratégia para conseguir ao máximo que você não vá para o concorrente, para ela te dar o máximo de opções possíveis para te segurar ali, para que você não se disperse, né? Para que você fique ali dentro do funil de conversão delas. A situação problema, redesenho da estratégia digital. Para a resolução dessa situação problema, a gente faz uma aplicação da realidade profissional pensando na reformulação da estratégia digital. Vamos dar uma olhada nesse caso. Aqui a gente tem o caso de uma faculdade que constatou uma queda no seu faturamento. Então, ela identificou um problema que precisava ser resolvido. Havia um elevado índice de evasão, ou seja, de saída dos alunos, e um número de matrículas inferior à meta. A meta é quando você tem lá o objetivo, e esse objetivo ele tem números, objetivos quantificados. Então, esse número de matrícula era inferior, e esse acabava sendo a causa para esse problema. Então, essa faculdade, ela se viu obrigada a redesenhar a sua estratégia digital e contratou você para esse desafio. Por onde, então, que começaremos? A gente vai entender o que leva às causas desse problema. Por que os alunos, eles optam pela transferência? O que está fazendo esses alunos fazerem a transferência para outro lugar? E por que eles não se matriculam nessa universidade? Por que tem alunos saindo, mas não tem a mesma quantidade, ou pelo menos a quantidade equiparada, a quantidade similar de alunos entrando nessa universidade? Então, o redesenho da estratégia digital aqui, a gente começa respondendo a pergunta: por que esses alunos optam pela transferência? Quais são os pontos que a gente precisa pensar? Nesse caso, a gente vê aqui que o ideal para começar a responder essa pergunta, se a gente parar para pensar na pesquisa de mercado, como a gente tem o problema, que é a queda do faturamento, e a gente vê que a causa é a meta, né? A meta está abaixo do previsto, a gente precisa então entender que para entender essa queda do faturamento, a gente precisa saber por que esses alunos optam pela transferência. Então, a gente pode criar tanto a pesquisa, utilizar tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa. A gente pode utilizar esses dois tipos de pesquisa, elas podem existir ao mesmo, então elas podem coexistir, então a gente pode utilizar essas duas. E também utilizar tanto as pesquisas primárias quanto secundárias. O que é isso? Você pode coletar tanto os dados pessoalmente, você pode coletar, fazer entrevistas, coletar questionários, fazer questionários com os próprios alunos, ou até mesmo dados que já estão disponibilizados. Você tem um sistema na universidade. Você pode fazer pesquisa na época que houve a evasão de alunos, então quando esses alunos saíram, você pode fazer essa pesquisa. Você tem um sistema lá à sua disposição. Se você não utiliza o seu sistema de informação à disposição da empresa, ele não está servindo para muita coisa. Então, você tem que saber utilizar esses dados e essas informações para que, de fato, eles gerem conhecimento. E o conhecimento é o que vai te dar subsídio para a tomada de decisão. Olha, são esses pontos importantes. Por que pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa? Porque nem sempre você consegue descobrir todos os porquês através da pesquisa quantitativa. Por isso que às vezes é indicado você fazer a pesquisa quantitativa, que você consegue descobrir de uma forma mais genérica,
E depois, quando você sentir ali algo diferente, quer descobrir o porquê daquele resultado ter sido tão diferente do que imaginava, você parte para uma pesquisa qualitativa, que é muito mais subjetiva, para você entender realmente o porquê daquilo. Volta ali comigo no slide. Ainda, a gente tem aqui os 3 universos de amostra de público. Por quê? Porque no caso dessa universidade, a gente tem alunos que se transferiram no período da queda, onde houve essa queda na meta, então ficou abaixo do esperado. A gente tem alunos que estão matriculados ainda na universidade em períodos diferentes, e a gente tem ainda alunos que estão matriculados em faculdades externas. Então, alunos de faculdades concorrentes. O que a gente pode fazer nesse caso? Para os grupos 1 e 2, que são alunos que se transferiram no período da queda e alunos que estão ainda matriculados em turmas e períodos diferentes, a gente consegue elaborar um questionário, porque a gente ainda tem os dados desses alunos, o e-mail, então a gente pode tentar entrar em contato e mandar um questionário, como se fosse uma pesquisa mesmo de satisfação, buscando entender o porquê disso. Agora, com o terceiro grupo, que são alunos de outras universidades, a gente pode, então, de repente, contratar uma equipe terceirizada para que elas busquem saber os motivos desses alunos, o motivo deles estarem em outras universidades, buscar entender esses motivos externos. É claro que quando você parte para um tipo de pesquisa como esse, é importante saber que seja um tipo de pesquisa qualitativa, porque você quer saber algo mais subjetivo, entender mesmo o motivo. De repente até são alunos que estavam na universidade e mudaram por algum motivo, então é ideal que você saiba mesmo por quê. Nesse tipo de pesquisa, até mesmo é ideal que você ofereça alguma gratificação pela participação, porque é muito difícil que as pessoas participem gratuitamente, assim, então se você der alguma bonificação, tem um retorno maior. Até mesmo o Focus Group é um método muito utilizado, que é o grupo focal, onde você coloca algumas pessoas para conversarem. E isso enriquece muito o processo de pesquisa, porque você vê as pessoas debatendo e você entende, às vezes, o que você está fazendo de errado e acaba enriquecendo o seu processo na organização. Volta ali para a gente ver mais sobre esse processo. Um ponto que é importante a gente destacar também é que, hoje, cada vez mais, as pessoas utilizam as redes sociais. Então, vê também o que esses alunos falam nas redes sociais, quais são os seus comentários, o que eles estão falando, o que está fazendo aumentar ou diminuir o engajamento dessas pessoas. Se eles estão, às vezes tem muita curtida ou muito compartilhamento nas redes sociais, mas às vezes é por conta de coisas negativas. Então você precisa ver o teor desse compartilhamento, o teor desses comentários. Só olhar número, que é a parte quantitativa, nem sempre é benéfico. Você precisa ter uma análise qualitativa também. E a outra pergunta que a gente fez: por que eles não se matriculam nessa universidade? Por que quem está lá na universidade concorrente, eles não têm interesse em se matricular na sua universidade? Aqui é importante que você analise também o seu funil de conversão. Qual que é a porcentagem de conversão do topo do seu funil em pessoas, então, que visitam, às vezes até presencialmente ou no site, que daí fazem o cadastro, que se interessam pela universidade e que de fato virem alunos? E de onde vêm esses leads que são qualificados, aqueles leads que realmente viram clientes? De onde eles conhecem a universidade? Eles foram indicados por amigos? Eles conheceram através de propaganda que você fez? De onde que eles vêm? É importante, porque daí você vê em qual canal você tem mais chance de obter retorno. E os desqualificados? Aqueles que apenas visitam, mas não viram cadastro, que não têm interesse. De onde que eles vêm? De repente, para você responder essa pergunta, é importante você montar um roteiro de perguntas.
né, para você entender também melhor essa situação, além, é claro, de analisar os dados disponíveis. Pesquise esses leads qualificados, veja esses roteiros e ainda veja se é interessante você criar uma buyer persona para se aproximar desses possíveis clientes, ou, né, desses futuros alunos, para você fazer um melhor trabalho de posicionamento com eles. Você se aproxima, você cria uma relação mais horizontal, você coloca numa posição onde você entende aquilo que eles precisam. E aí acaba sendo mais fácil de entender qual é a linguagem e conseguir mais engajamento deles. Benchmarking. O benchmarking é muito conhecido na área de administração, na gestão de um modo geral, também pode ser utilizado no marketing digital, no processo de planejamento estratégico. Vamos falar dele. Benchmarking é um processo para medir rigidamente o seu desempenho em relação às melhores empresas do setor. Então, você está medindo aqui o seu desempenho quando comparado às melhores empresas. E essa análise serve para quê? Para atender e também superar os melhores da categoria. É importante a gente ver que o benchmarking, ele vem aqui para fazer você realmente se comparar e ver o que você pode entregar de melhor, fazer de melhor. Atualmente, é importante a gente frisar que ele passa de uma simples pesquisa e de uma análise concorrencial, então você está indo além de pesquisar, de analisar o seu concorrente, para de fato pesquisar as boas práticas e as ideias inovadoras, para que você comece a se inspirar em soluções criativas no seu planejamento estratégico. O benchmarking, é legal a gente ver esse quesito do benchmarking, porque a gente sempre fala muito em benchmarking. Faça um benchmarking. Benchmarking é você muito olhar para as boas práticas, né? Entender, olhar o seu concorrente, mas ir além disso, além de ver o que ele está fazendo, de pesquisar e analisar, e sim de ver as boas práticas e aplicar isso para você, ver o que ele tem de solução criativa e ver se serve para o seu negócio. Mas não necessariamente precisa ser apenas o seu concorrente. Você pode pegar soluções e boas práticas, soluções criativas de outros tipos de negócio. Às vezes, um negócio que não tem nada a ver com o seu fez alguma coisa que serve também para o seu negócio. Algo que foi feito num site, numa plataforma, às vezes uma forma de interação com o cliente lá, às vezes uma ferramenta ali virtual que foi muito interessante para um tipo de negócio, você consegue adaptar para o seu. É isso que é benchmark, você vê aquilo que pode servir para o outro, às vezes serve também para o seu. E nem sempre é coisa cara, nem sempre é algo difícil de fazer. Às vezes só falta um pouco mais de planejamento e de boa vontade. Colocar todo mundo para trabalhar e colocar isso, né, implementar isso e colocar à disposição do cliente. Conseguir testar isso com alguns clientes, fazer a questão da agilidade, né, dessa metodologia ágil, de ver se realmente vale a pena colocar e já agir de uma forma onde não deu certo, já tira e repensa a estratégia. Não deixa algo que não está funcionando também à disposição. Não deu certo, vamos trocar essa estratégia e já pensar uma nova forma, que é uma estratégia que a gente chama no marketing de growth hacking. O que é isso? É você colocar o máximo possível de estratégias e iniciativas, mas também ter agilidade para mudar. Não deu certo, a gente tira e pensa em novas coisas. Isso também é ter agilidade. Volta ali comigo para o slide, então. O que o Kotler fala? O Kotler, ele é muito famoso nessa área do marketing e ele destaca 3 atividades fundamentais para o posicionamento de uma marca que fazem um trabalho de benchmarking. Então, pensando ali no nosso posicionamento, quando a gente busca deixar uma boa imagem para o nosso cliente, fazer ele lembrar da nossa marca,
O que ele tem aqui de atividade fundamental para isso? Primeiro, definição de estrutura de referência competitiva, a partir do que? Da identificação das marcas com as quais você compete. E eu não estou falando aqui, inclusive, não estou falando aqui apenas de produtos diretos, produtos iguais aos meus. Eu estou falando também de produtos substitutos. Se de repente você entende que o seu produto, o cliente, se ele perceber, ele pode ser plenamente substituído por um outro que nem se o cliente perceber, às vezes nem é tão parecido, mas pode ser substituído, faça essa estrutura de referência, pense nos seus competidores, inclusive com esses produtos substitutos. Faça a pesquisa e a análise para essa comparação, para esse mapeamento, e identifique as vantagens competitivas de cada um. Veja, quais vantagens eles têm, mas vê quais vantagens você tem também. Às vezes você vai identificar coisas que você não tinha percebido se você não tivesse visto isso no concorrente. Isso é bom para você, para o seu negócio também. E crie uma frase que sintetize o seu posicionamento ou o seu reposicionamento, se assim for necessário, e a essência da sua marca. É importante que, por mais que você busque um novo posicionamento, que é o que a gente chama aqui de reposicionamento, é importante sempre que você mantenha a essência da sua marca. Muito ligado à personalidade da marca, que vem muito lá da razão de existir da sua marca. Você sempre pode mudar a lembrança que você quer deixar do consumidor, mas você nunca pode perder essa personalidade da marca. E o Kotler, ele fala muito isso num livro que ele fez em 2017, junto com mais 2 autores, ele fala muito dessa personalidade da marca. Da importância de a gente unir muito o que o mundo offline tem à disposição com o mundo digital. Mas manter sempre firme os propósitos da marca, a nossa personalidade, porque é isso que o cliente sempre vai dar valor, essa reputação que é mantida pela marca. Então a gente nunca pode perder isso de vista. Volta ali comigo. Como que a gente consegue partir desse benchmarking, dessa comparação, dessa análise, dessa busca, até chegar na nossa análise de presença digital, para saber de fato aquilo que existe na internet em relação aos nossos concorrentes, diretos ou indiretos, e a nossa própria marca. Há aqui como se fosse um passo a passo ou algumas atividades sugeridas, que é a realização do inventário de canais proprietários e também sociais. Então veja nos seus concorrentes quais canais eles têm. Eles têm canais próprios, eles têm canais sociais, redes sociais. Identifique os principais, quais se repetem, quais são comuns a todos eles, para ver depois quais dão mais resultados. Que, por exemplo, todos eles possuem site institucional. Todos eles aparecem no mecanismo de busca do Google. Agora, apenas 2, no seu caso aqui, a sua marca e o concorrente 3, tem lá o Google Ads, que é quando você tem lá a ferramenta o Google Analytics, quando você tem lá o Google, que é o antigo Google AdWords, de palavras-chave, na verdade, isso aqui é de palavras-chave do Google. Entre outras ferramentas. O Google, inclusive, ele tem muitas ferramentas, inclusive grátis, para a gente utilizar nos negócios. Facebook, apenas 2 tem ferramentas. Posts patrocinados, apenas 2. Instagram, 3 tem. Patrocínio em posts, aí a gente tem aqui, patrocínios no Stories, apenas 2. Tem Twitter, e aí dentro do Twitter, patrocínio em posts no Twitter. No YouTube, quantos tem canais no YouTube e campanhas na TV. Então a gente consegue identificar aqui como eles trabalham
tanto a mídia online quanto a mídia offline, e como é dentro de cada canal social. Então, dentro do Facebook, se eles têm post patrocinado, dentro do Instagram, dentro do Twitter, se tem mídia offline, como é o caso aqui da televisão, se tem o site institucional, se eles alavancam o resultado no Google e assim por diante. Esse inventário, essa realização é importante para você fazer o mapeamento, que é o que o Kotler fala, para você poder comparar, fazer esse mapa de comparação. E de repente você vê que o concorrente que mais tem visibilidade talvez nem seja o concorrente que está em todos os canais, mas de repente ele está nos canais mais assertivos. E os critérios que a gente tem aqui para análise qualitativa? Quando a gente vai fazer uma análise qualitativa em relação a isso, é aquela análise que não vai envolver consumidores. E ela é baseada no que a gente chama de heurística. O que é a heurística? É aquela rápida avaliação das plataformas digitais de acordo com as boas práticas que são empregadas para a gente alcançar objetivos e metas da empresa. A heurística está muito mais ligada a uma rápida avaliação que você faz quando você não tem muito tempo para decidir aquilo, você não tem muito tempo de raciocinar aquilo, de tomar a decisão. Então, é quando você faz uma rápida avaliação ali, sem muito tempo para decidir. Então, volta ali para esse critério da análise qualitativa. Então, essa análise não está envolvendo consumidores e está baseada nessa heurística, para atender esses objetivos da empresa. A metodologia utilizada aqui é a de base 100, e é uma metodologia já consolidada, né? Ela tem marca registrada, inclusive. Aqui a gente pode utilizar 10 ou 8 indicadores de níveis de maturidade para essa análise qualitativa. A primeira, então, a gente vai fazer para sites institucionais. Então, aqui acabou cortando, mas é e-commerce, tá? Então, aqui a gente vai escrever aqui, ó, e-commerce. Então, metodologia para análises de sites institucionais e e-commerce. Seja por um site onde você está lá só mostrando a sua empresa, ou se realmente você está fazendo a transação de compra e venda ali do seu negócio. O que a gente tem aqui? Os níveis de maturidade, o peso, a nota máxima e a pontuação. Essa análise qualitativa, você pode ter aqui esse tipo de ferramenta, que é a metodologia de base 100, você pode trabalhar de 8 a 10 indicadores de maturidade. Quando a gente vai fazer para sites institucionais, a gente trabalha com 10 indicadores. Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a parte de mobilidade, navegação, conteúdo. Então, eu consigo me mover bem, né, a mobilidade do site, eu consigo trocar os conteúdos quando eu preciso, mexer na própria estrutura do site. A pessoa, quando entra no meu site, ela navega bem, ela consegue transitar entre as páginas. E o conteúdo? O conteúdo está adequado? As políticas de site, as pessoas que entram lá, elas estão seguras? Tem as políticas bem definidas? O próprio buscador, até encontrar o site, para eu encontrar o site, quando eu busco o site nos mecanismos de busca, a busca interna para encontrar o que eu preciso, o texto, a própria homepage, que é aquela página inicial, eu tenho itens ligados à acessibilidade e a parte que liga o meu site às mídias sociais. Ele tem essa conversa direta para fazer a transição para as minhas páginas de mídias sociais. Então, é uma ferramenta onde eu tenho lá a atribuição de maior para o menor peso, e aí eu vou pontuar. E eu posso dar essa pontuação, inclusive, para a minha empresa e para os meus concorrentes, até eu atingir a pontuação total. E aí eu vejo qual site vai ter a maior pontuação, e eu posso me inspirar nesse site até para elaborar o meu próprio site. O mesmo eu posso fazer para as mídias sociais, tanto a minha quanto a dos meus concorrentes.
Para as mídias sociais, eu tenho 8 indicadores. Conteúdo, né, o que é publicado lá, posso olhar tanto para postagem, os stories, quando eu tenho Facebook, Instagram, posso olhar tanto para os vídeos maiores, né, vídeos mais longos, vídeos menores, entre outras coisas, a forma como a empresa se relaciona com os usuários, público-alvo, para quem ela direciona e como é esse direcionamento, a mensuração, como é possível mensurar os resultados, as interações dentro dessa mídia social, como é o institucional, a aparência que ela coloca, ela mistura o pessoal com o profissional, ela é muito mais institucional, o que ela coloca lá de conteúdo relacionado ao institucional, o layout disso. Ela tem subcanais, quais hashtags ela costuma usar? Essas hashtags, elas confundem a busca ou elas acabam deixando muito mais consolidada essa página? Como que é o relacionamento dela com os parceiros? Publicações de empresas parceiras, fornecedores e assim por diante. E o sobre? Eu entendo mais sobre a empresa quando eu entro nessas mídias sociais. Como que funciona isso? E aí eu tenho também os pesos do maior para o menor, as notas que eu vou dar para esses sites, e aí eu tenho a pontuação chegando um total de 100 pontos, até mesmo porque o nome da ferramenta é base 100. Faço isso para mim, para os meus concorrentes. Aquele que eu encontrar na página, com a página de mídia social, tiver a maior pontuação nessa minha análise, eu posso me inspirar até mesmo para criar a minha página. E me inspirar nessas boas práticas para ter esse tipo de relacionamento também com os meus consumidores. É importante a gente ver isso porque a gente tem lá um critério, por mais que eu tenha uma pontuação, é um critério qualitativo de análise. Só é diferente para sites institucionais e para a parte de redes sociais. Tem essas duas formas, mas é muito criterioso e deve sim ser levado a pena. É uma forma de fazer levado a sério e é uma forma de fazer benchmarking daí com muito critério e muito viável para qualquer tipo de negócio e planejamento estratégico. SWOT. A matriz SWOT ou análise SWOT, ela é muito trabalhada em qualquer área da administração porque você está fazendo o diagnóstico, analisando o ambiente interno, ambiente externo. Muito famosa, e aí o nosso propósito é ir também além da matriz SWOT. Dá uma olhada comigo. Para começar a falar da matriz SWOT, é importante a gente entender o que é o ambiente sistêmico das organizações. Entender que esse ambiente, nesse ambiente, a organização não está isolada. Ela está em interação com os demais ambientes. Então, a organização, ela constitui aqui um ambiente interno, onde eu tenho lá produto, área de marketing, venda, setor financeiro, produção e assim por diante. Mas esse ambiente interno, que é a minha organização, ele compõe um setor, que é o ambiente setorial. E esse ambiente setorial é formado pelos meus consumidores, pelos meus fornecedores e os meus concorrentes. Esse ambiente setorial, ele já faz parte do que eu chamo de ambiente externo. E esse ambiente externo é o que eu também entendo como macroambiente. E por macroambiente, a gente entende como ambiente social, político, econômico, tecnológico e legal. Então, todas as ações que ocorrem no ambiente externo que impactam direta ou indiretamente todas as empresas. É claro que no ambiente externo a gente acaba dando uma atenção maior para o nosso ambiente setorial, mas é importante a gente entender que é um ambiente sistêmico, que as partes acabam compondo todo esse ambiente e acabam influenciando a nossa empresa. A nossa empresa, ela não é uma ilha, ela não está isolada desse mundo. Então, vamos adiante. Nesse caso, é importante a gente entender que quando a gente olha para o ambiente externo, a gente sempre vai estar olhando para oportunidades e para ameaças.
Então, são variáveis incontroláveis. Eu não consigo controlar. Por quê? Porque elas estão aqui nesse ambiente externo. E o que é uma oportunidade de marketing? É uma área de necessidade e interesse do comprador, a qual é muito provável que uma empresa seja capaz de atender. Então, eu vejo isso fora da minha empresa e eu vejo, olha, eu posso atender. Então, aqui, alguns exemplos de oportunidade. Ter presença digital em um novo canal de comunicação, ao qual o público tem adesão. Eu vejo que eu posso fazer presença digital nesse novo canal. Eu vejo que eu posso comercializar o produto em um novo canal de distribuição no qual o meu público compra. Eu vejo que eu posso ter lá essa oportunidade. Oferecer o produto ou serviço em um canal no qual as concorrentes não oferecem. Então, veja, são pontos positivos que estão fora da minha empresa. Por isso, é uma oportunidade. E a ameaça? A ameaça, da mesma forma, é uma variável incontrolável. Por quê? Porque ela está no ambiente externo. A ameaça, ela é um desafio que é imposto por uma tendência ou um evento desfavorável para a empresa na ausência de uma ação de marketing defensiva. Então, na impossibilidade, muitas vezes, da empresa fazer alguma coisa, até mesmo porque é uma variável incontrolável, isso acaba fazendo com que haja uma deterioração nas vendas ou nos lucros. Então, isso é uma ameaça porque eu sei que se atinge a minha empresa, se atinge esse meu microambiente, acaba sendo desfavorável para a minha empresa. Então, veja que aqui eu tenho uma análise desse ambiente externo e eu vejo oportunidades e ameaças, seja no macroambiente, onde eu estou falando lá da questão política, social, tecnológica, legal, enfim, ou também do próprio ambiente setorial, em relação aos meus consumidores, fornecedores e assim por diante. Isso é ambiente externo. Mas e ambiente interno? Ambiente interno são variáveis que a empresa controla. Vamos entender quais são essas variáveis agora. Veja ali. Ambiente interno, já estou falando de forças e fraquezas. Então, forças e fraquezas são variáveis controláveis. Eu consigo melhorar os meus pontos fortes, utilizar esses pontos sempre a meu favor, e as fraquezas eu consigo tentar sempre buscar cada vez mais minimizá-las e mitigar para poder mitigar, ou seja, diminuir as minhas ameaças. Então, quando eu analiso o meu ambiente interno, significa que eu vou analisar a minha empresa, o meu ambiente interno, para verificar qual a viabilidade da minha empresa aproveitar as oportunidades identificadas e diminuir as ameaças iminentes. O que eu entendo por ponto forte? O que a minha empresa faz bem, o que meu produto tem de bom, quais recursos especiais a minha empresa possui e pode aproveitar, quais características únicas o meu produto possui que podem ser aproveitadas, o que outras empresas ou público acredita que você faz bem, que outras empresas ou públicas acreditam que o seu público é bom, ou seja, tudo que você tem internamente que você acha que você é bom de fato. Já os pontos fracos é naquilo que a empresa ou produto pode melhorar, onde a empresa, você vê que a empresa tem menos recurso que os concorrentes, em que o produto é pior do que os concorrentes, né? Então, quais seriam essas fraquezas mesmo quando comparado aos seus concorrentes? Basicamente, a matriz SWOT ela é representada por esses 4 quadrantes. Então, você identifica as forças, as fraquezas, então aqui ambiente interno, as oportunidades e ameaças, o ambiente externo. Mas a gente vai além fazendo o diagnóstico, que é a matriz de confrontação, para você definir a sua estratégia. Então, aqui você pode definir uma estratégia ofensiva quando você vai priorizar as oportunidades em que a marca tem pontos fortes.
e corrigir pontos fracos que têm oportunidades potenciais. Então, você traça aqui uma estratégia de ajustes. Então, você tem ali, onde você identifica fraquezas, você traça uma estratégia de ajustes. Onde você identifica forças, você já faz uma estratégia mais ofensiva, porque você tem forças para isso. Né? E já nas fraquezas, você então tenta se ajustar. Já na estratégia defensiva, você precisa monitorar as possíveis ameaças que possam abalar os seus pontos fortes. Então, você precisa aqui se defender. Já na estratégia para sobrevivência, você precisa eliminar os seus pontos fracos das áreas em que a empresa enfrenta essas ameaças. Por quê? Porque não é ideal você manter esses pontos fracos, porque senão você vai sofrer com todas essas ameaças. E você precisa sempre diminuir essas ameaças para que você não... Você sempre precisa reduzir essas suas fraquezas para que você não sofra a interferência dessas ameaças. Da situação problema, reposicionamento digital em momentos de crise no setor. Para resolver a situação problema, a gente vai trabalhar a análise SWOT e a matriz de confrontação. Dá uma olhada. Como que a gente vai reposicionar uma agente de viagens autônoma em um momento de crise do setor, para que ela se torne mais conhecida pelo seu público-alvo e tenha um maior retorno financeiro? Então, imagine agora que você seja um planner digital e esse é o seu desafio. Para que a gente consiga fazer isso, então é importante fazer um diagnóstico. A gente vai elaborar a matriz SWOT e a matriz de confrontação. Se ela é uma autônoma e ela trabalha com essa questão de viagens, ela é uma agente de viagens, o que ela tem de força? Aqui, ela vende pacotes para onde há mais demanda. Então, ela tem essa autonomia, né? A venda de pacotes. E ela tem também um perfil no Instagram cuja audiência cresce quando ela dá dicas sobre um dos locais de maior demanda. Então, o foco dela e a força dela é muito o conteúdo. E ela tem muito resultado com isso, ela tem muito conteúdo. Só que de fraqueza, ela tem poucos recursos, até mesmo por ser autônoma. Então, ela não tem como investir muito em ações de marketing digital do porte dos concorrentes, até mesmo porque ela disputa com empresas grandes e não só com autônomos. Então, ela não consegue disputar até mesmo com marketing de influência, que utilizam aqueles influenciadores digitais e links patrocinados do Google, por exemplo. Mas ela enxerga oportunidades de mercado, então no ambiente externo. Serviço boutique de roteiros inusitados para viagens de experiência, então pessoas que buscam novas experiências. E também opções de viagens pelo Brasil de ônibus. Pessoas que querem novos tipos de viagens, só que daí de ônibus, que acaba sendo mais barato para tempos de crises. E as ameaças? Algumas ameaças que ela tem identificado no ambiente externo. Aumento do preço das passagens. Então, acabou crescendo nos últimos meses o aumento das passagens. O baixo poder aquisitivo e interesse em viajar. Vamos pensar aqui também na crise do Covid. Então, do coronavírus, agora que as pessoas não têm mais interesse em viajar e a gente passa por um período onde a quarentena pode ser uma opção prolongada. Aumento da concorrência. O elevado investimento que seria necessário em marketing digital, pelos concorrentes de grande porte também. E a internet que acaba facilitando a pesquisa e aquisição de pacotes, então as pessoas por conta própria vão lá e acabam fazendo esse agendamento de viagens. A gente identifica aqui forças, fraquezas, que ela mesma enquanto agente de viagens identifica, né, enquanto pessoa e profissional, mas também identifica o ambiente externo. E na matriz de confrontação, como é que fica isso? Aqui a gente vê pontos principais, mas se ela vai numa estratégia mais ofensiva, ela precisa priorizar as oportunidades que a marca tem, que ela enquanto marca tem. Intensificar a presença dela no Instagram, oferecer essas consultorias
para a própria base de clientes, né, focar a venda desses pacotes com maior demanda. E para a estratégia de ajustes, para corrigir os pontos fracos? Ela precisa direcionar esses recursos de marketing para aumentar essa audiência em canal próprio, no canal que ela tem, e oferecer esses pacotes em vias terrestres. Além disso, para a estratégia defensiva, é importante monitorar sempre as ameaças, monitorar o preço de passagens para os lugares que ela tem maior demanda e também a fidelização da audiência dela no Instagram, para que ela também não tenha que ficar investindo tanto em mídia paga, né? Senão ela vai ter que gastar realmente muito com isso. E estratégia de sobrevivência para eliminar pontos fracos é a capitalização de recursos. Então, ela pode, de repente, capitalizar recursos, sendo o canal de marketing, de influência, e ainda oferecendo consultoria exclusiva. Ela pode virar uma influenciadora, porque ela conhece muito sobre o ramo, e acabar virando disso até mesmo um novo negócio. Se ela vê que não está dando muito certo essa parte de agência, ela de repente pode até se enveredar para outro caminho aí, quem sabe. Recapitulando. Para fechar esse conteúdo, é importante a gente, então, só relembrar os tópicos principais que a gente falou nessa aula de diagnóstico do planejamento estratégico. A gente lembrou de mercados-alvo, posicionamento e segmentação. É importante lembrar aquilo que a marca quer passar ao consumidor. A pesquisa de mercado, lembrando sempre que é importante pensar de um modo qualitativo e quantitativo, e é possível utilizar as duas. Saber, então, se você quer ser mais subjetivo ou objetivo e utilizar isso para o seu processo de planejamento. Além, é claro, de entender a jornada do consumidor, na visão desse consumidor para o processo de tomada de decisão, e o funil de conversão, que é a visão da empresa até esse consumidor realmente se tornar um cliente. Por fim, vimos a matriz SWOT e avançamos na matriz SWOT a partir da matriz de confrontação, sabendo, então, as principais estratégias, ofensiva, de ajustes, defensiva e até mesmo para a sobrevivência, para a organização, pensando no reposicionamento digital e assim por diante. São conteúdos fundamentais para um processo de diagnóstico e ele é a etapa, né, esse processo de diagnóstico ele acaba sendo fundamental para todo o processo de implantação no ambiente digital. Essa foi a nossa segunda aula, esse assunto é bem interessante. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Agradeço a sua atenção, a gente se vê na nossa terceira aula. Um grande abraço!